todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém. Aleluia. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, prestando mais um culto a Ti. Um culto racional, um culto que agrade o coração do Senhor. Peço em nome de Jesus, humildemente, perdão pelos nossos pecados, e que aceite cada adoração, que o Senhor aceite a palavra do Senhor que será ministrada nessa noite. Aceite as vidas, aceite as orações, aceite todos nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar e adorar ao Senhor por tudo que temos, por tudo que somos, para a honra e glória do nosso Deus. O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a entregar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, solução pra Deus implora, forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus já tem
graças ao teu favor e ao meu favor. Aleluia. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes trocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes trocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar de se negar, sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar de se negar, sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, primeiramente, antes de nós continuarmos a nossa adoração ao Senhor, podeis tomar assento em nome de Jesus. Queria de uma maneira toda especial agradecer a todos, irmãos, que de uma maneira peculiar, de uma maneira, não tem nem palavras de gratidão a todos que nos ajudaram com o
nosso bazar beneficente. Foi uma bênção do Senhor, foi um sucesso. Muitas coisas aconteceram e foi maravilhoso, gente. Agradecer a cada um, né, que contribuiu de uma maneira naquilo que foi proposto no coração. Isso é maravilhoso. E nós se alegramos muito com o resultado que teve o bazar. E nós já estamos, Deus já colocou no nosso coração, para que provavelmente será o próximo, dia 7/12. Nós vamos tentar, né, realizar os bazares com uma certa frequência de 2 a 3 vezes, para que a gente consiga arrecadar, né? Então eu peço aos irmãos que já comecem a arrecadar, para que venha a ser ainda melhor, tá? E que aqueles que vão guardando um saco de lixo, até a Jéssica deu uma ótima ideia, a gente colocar os cravinhos, aqueles cravinhos que a gente usa para alimento, joga dentro dos sacos, das roupas, para ela não mofar, porque a gente vai guardar, né, por uns 2, 3 meses, né? Então que os irmãos já comecem arrecadando, que será uma bênção para a casa do Senhor, amém? E eu gostaria neste momento continuarmos a nossa adoração, onde nós vamos entregar nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso coração ao Senhor, as nossas orações, e pedir para que o Senhor venha consagrar, né, tudo que nós estamos entregando a Ele, porque a palavra nos ensina que nós devemos contribuir, né, conforme estiver proposto no nosso coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então tudo que nós fizermos, não somente para o Senhor, mas tudo que nós fizermos, irmãos, coloque alegria, porque tudo que a gente faz, nós somos retribuídos. Não tem uma forma de não ser retribuído, porque tudo que nós plantarmos, tudo que nós semearmos, nós vamos colher. E o Senhor, Ele tem infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, daquilo que nós desejamos para os nossos irmãos, para nós, Deus tem infinitamente mais. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Então, tome a sua mão, sua oferta, seu dízimo, vamos orar. Pai querido e amado, te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu te peço neste momento que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor estenda as suas mãos, Senhor, abençoando, Senhor, todos aqui, Senhor, presentes, os que estão através da live, aqueles que neste momento estão te ofertando, Senhor, estão dizimando. Paizinho querido, que o Senhor de uma maneira toda especial alcance, Senhor, cada um dessas vidas. Que também aqueles que neste momento não estão podendo contribuir na tua casa, que o Senhor retribua também, Senhor. Que o Senhor também venha superabundar a tua graça e o teu poder. E que eles venham ter para dar, que eles venham ter para oferecer ao Senhor. Paizinho querido, eu te peço em nome de Jesus, que o migrador, o devorador, o destruidor das nossas vidas possa ser repreendido pelo Senhor agora em nome de Jesus, e que o Senhor derrame do céu, Senhor, bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Contribua em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos para a honra e glória do Senhor. E quantos estão sedentos pela palavra de Deus? Glória a Deus. Glória. Isso é muito importante, né, irmãos? Termos sede e fome da palavra de Deus. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que aquilo que nós vamos receber hoje aqui vem do alto dos céus, vem do trono de Deus,
para que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Hoje, o grupo de jovens iniciou o louvor. Eu até pedia uma cópia da letra. O primeiro louvor dessa noite é a Cristina Mel, que nós cantamos assim: o sol se esconde sob o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater, na intenção de te fazer a caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende. O teu pranto Ele entende e manda alguém te socorrer. Aleluia. Meus irmãos, como Deus é maravilhoso. Essa letra, ela já fala com tudo aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite para transmitir à igreja. E vocês vão ver. Eu queria que deixasse no telão essa música aqui, essa letra de música, durante a palavra. Não precisa nem colocar a Bíblia lá, só deixa isso aqui. A segunda estrofe. E a terceira. A outra. Vai mudando esse cântico aí. Aí, enquanto nós estamos recebendo a palavra, você dá uma olhadinha nisso aqui. Como Deus testifica isso. Como Deus testifica. E a obra do Senhor é linda, né? Nós sabemos e cremos que esse dia já existia para Deus, antes de nós sermos formados. Então, é por isso que eu falo que Deus ele testifica mesmo, irmãos, como Deus ele é presente na nossa vida. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21. 2 Samuel, capítulo número 21. Lembrando da letra dessa música, tá? Você que está em casa assistindo o culto, depois pega aí no Google a letra Cristina Mel, tudo por você. As lutas, o diabo, ele tenta de tudo para que nós venhamos a desistir, mas ele sempre manda um anjo para nos socorrer. Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os caminhos. Nós, eu estou arrepiado do pé da cabeça, da cabeça à planta dos pés aqui, nessa revelação do Senhor dessa noite. Peça a Deus, ora comigo agora, que nada se perca, que essa palavra venha como flecha que atinge o alvo dentro do teu coração, e que você possa sair daqui ricamente, duplamente abençoado pelo poder e pela glória genuína do Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela testificação mais uma vez nessa noite, porque quanto mais te buscamos, mais vemos, ó Deus, que o Senhor está no comando de todas as coisas, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. E sem dúvida alguma, Pai, tu sabes que nós te amamos, e por isso estamos aqui, Pai, por amor a Deus, por gratidão ao Senhor, e sabemos que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos. Por isso usa a minha vida nesta noite como instrumento, e que o Senhor se revele a cada um de nós, como o Senhor tem se revelado nesta palavra. Que assim seja, que a leitura, a meditação e a palavra lançada seja vinda direto dos céus, que nenhuma interrupção, que nenhuma quebra
que nenhum bloqueio esteja sobre nós, mas os céus abertos para que penetre no mais íntimo e oculto da nossa alma, porque a tua palavra, ela divide a nossa alma com o Espírito, as juntas e medulas, e também conhece perfeitamente as intenções do nosso coração. Por isso, Pai, fala conosco, toma o teu lugar de glória, de honra, e nós estamos aqui como ovelhas para ouvir a tua palavra. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. As lutas vêm de tua porta bater, na intenção de te fazer da caminhada desistir. Vamos dar um nome para esse sermão nessa noite. Não desista, não volte para trás. A Bíblia diz que um verdadeiro cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela não retrocede. Nós somos do povo que não retrocede, mas avança para a glória de Deus. Agora você pode se perguntar assim: não retroceder é muito difícil. Com Deus, irmãos, tudo é possível. E guarde essa palavra, porque Deus, Ele não lança a palavra ao léu, né? Ele tem um objetivo com a palavra em si. E a palavra é exatamente isso: não retroceda e não desista. Para quem é essa palavra? Para aqueles que estão cansados. Tome cuidado com o seu cansaço. Cansar não é pecado, mas o cansaço pode ser usado contra você, para que você desista e que você retroceda, acreditando no cansaço que você não pode mais, que você não suporta mais, que acabou, não tem mais esperanças. E a Bíblia sempre diz ao contrário: permanece a fé, a esperança e o amor. Aquele que começou a boa obra há de completá-la nas nossas vidas. Então eu gostaria que você entendesse bem isso. Você que está muito cansado, talvez de uma batalha muito grande que você está passando na sua vida, muitas batalhas, porque cada um tem um suporte, cada um tem uma capacidade de absorver os problemas e as adversidades da vida. E essa é a causa também de que Jesus disse assim: não julgueis uns aos outros, que com a mesma medida que você julgar a outra pessoa, você também será julgado. E muitas vezes, irmãos, nós julgamos a vida de pessoas sem ao menos saber o contexto daquela vida. O ser humano, ele fala muitas vezes, né? E a gente às vezes fala sem pensar. Por isso que a Bíblia fala que o homem sábio, primeiro ele escuta, para depois falar. Por que escutar primeiro? É nítido, nós temos dois ouvidos e uma boca só. Então, já são dois a mais, né? Porque uma a mais do que a boca. Justamente para que nós aprendamos a escutar, como nós estamos escutando agora, porque a fé que nós temos em Deus, ela vem de escutar a palavra de Deus. E quando nós escutamos, nós somos libertos até mesmo de falarmos aquilo que não procede. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui, nesse texto, porque aqui fala de 4 combates. Novamente, sobre a vida de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas ele estava cansado. Mas não era um simples cansaço, era aquele esgotamento, quando você chega no teu limite máximo e você fala assim: Deus, eu não consigo mais, mas eu não retrocedo, eu continuo em Ti, eu continuo na Tua palavra, aconteça o que acontecer, eu não volto para a vida dela.
Eu não volto, como a Bíblia diz, que o cão volta ao seu próprio vômito. Eu não volto às práticas antigas, mesmo sem forças nenhuma. Olha a letra dessa música. E aí, vamos ler aqui um pouquinho sobre Davi. Aqui fala as façanhas de Davi e mais 4 guerras com os gigantes. Nós não estamos falando aqui de uma guerra fácil, porque não existe nenhum problema que seja fácil. Existe problema? Até o nome fala problema, né? Não é uma facilidade. Problemas são empecilhos, são aflições. Então, e para Davi, potencializava, porque eram gigantes. E aqui o que nós vamos ler, você já vai perceber que Davi já tinha passado muito tempo, já tinha derrubado Golias, ele já tinha tido muitos confrontos, mas nesse especial ele estava muito cansado, mas ele não retrocedeu. Verso 15, capítulo 21, verso 15 de 2 Samuel. De novo, ó, porque cansa, porque de novo você tem que passar pelo mesmo problema, pela mesma aflição. De novo mais um gigante, de novo mais uma guerra para enfrentar. Parece que vai e volta. Que negócio absurdo que é esse? O que estão tentando fazer com a minha vida esses problemas? Aí os filisteus, guerra contra Israel. Então você entenda e aceite o que Cristo falou, que no mundo nós vamos passar por aflições. Ele não está dizendo que as aflições vão fazer com que nós venhamos a retroceder. Ele fala claramente que nesse mundo nós vamos passar pelas guerras, pelos problemas, aflições, mas nós vamos passar. Por quê? Porque aqui, como os filisteus, espiritualmente falando, nós temos a parte espiritual que vem contra nós, e a maior guerra que nós temos, espiritualmente falando, começa na nossa mente. As setas do maligno tentam atingir a tua mente, para você entender o seguinte: cansei, a vida não vale nada, porque aquilo que já estava resolvido agora acontece de novo. Por que o Senhor permite essas coisas? Então tem muita gente que chega a acreditar tão potencializado nessa situação, que chega a retirar a sua própria vida, acreditando que realmente não tem mais jeito, que você já fez tudo o que você podia. E é nesse ponto que eu quero chegar. É quando a gente faz tudo que a gente pôde fazer. É quando você não tem mais forças. É exatamente o momento ideal, o ponto certo para que entre o agir de Deus na nossa vida. Lembra da promessa que Jesus fez? Que Ele jamais nos abandonaria. Que Ele estaria conosco até os confins da terra. E olha a promessa. Aí vem aqui: desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito, qual a conversão da Bíblia? Fatigado, ficando Davi muito cansado. Vou repetir para vocês: cansar não é pecado não, gente. Você é ser humano, cansar não é pecado não. Agora, voltar para trás, desistir daquilo que Deus já te deu, porque já foram tantas batalhas até aqui, quanto nós crescemos até aqui, quanto nos ajudou o Senhor até aqui. Mas Davi estava muito cansado. Aí ouça a voz de Jesus dizendo sempre para nós: vinde a mim, os que estáis cansados e
sobrecarregados, e eu vos iria. Evangelho de Mateus 11, 18. Então, queridos, imagine que nós só temos uma única porta, uma única solução para o nosso cansaço total, para a nossa debilidade, para a nossa fraqueza, quando nós fraquejamos, quando nós não suportamos mais, quando nós pensamos que nós já andamos além do nosso limite, ao ponto de você não ter forças para continuar, né? Mas diz aqui, Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso de bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Olha só, querido. Essa lança ela pesava 3,5 kg. Esse gigante agora tinha uma armadura nova. Eram novas táticas, novos problemas para que surgia. Sabe quando você já está cansado, está passando pelo vale, parece que os problemas vêm surgindo, brota no chão, né? O problema não vem do céu, né? Bênção vem do céu. Agora o problema parece que brota do chão. Quando você está passando por um problema, parece que outros todos aumentam, justamente para tentar fazer você desistir. Oh, mas Deus mandou um anjo para te socorrer. Aleluia! E eu vou te falar uma coisa: é anjo literalmente falando, mesmo dos céus, para nos avisar, para nos guardar. Anjos aqui na terra que são homens também, pessoas, família, amigos, irmãos, a própria igreja, para te socorrer. Mas jamais nós vamos padecer. Sabe, o Davi, por isso que ele escreveu o salmo dizendo assim: já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo padecer, um justo fracassar, e a sua descendência mendigar o pão. Porque o justo, irmãos, ele sempre vai estar na peleja, na luta, ele nunca vai voltar para trás. Mas muitas vezes nós vamos parar pelo cansaço. Por isso, entenda bem isso, e olhe e faça uma reflexão, um paralelo na tua vida, nos teus problemas, com a vida de Davi. Davi não era diferente de nós, e ele tinha muitos problemas, gigantes. Agora, vocês lembram o primeiro gigante que ele derrotou foi quem? Golias. Por incrível que pareça, nessas 4 lutas aqui, nessas 4 batalhas que ele ia travar agora, era mais 4 gigantes. E tinha um outro Golias aqui. Surgiu, brotou do chão. Talvez uma segunda geração, mas um outro Golias, para ele matar de novo também. E agora esses gigantes com lança mais pesada, com armadura nova, e ele cansado. Olha como que acontece com a gente. A gente pega experiência, a gente tem a fé, mas os problemas parecem que vêm e aumentam, potencializam no mundo, né? As pessoas sem amor, as pessoas sem afeto, criticando umas às outras, brigando, e a Bíblia acontecendo, se cumprindo, e os problemas não param. Aí você fala assim: meu Deus, outro gigante. Mas de novo, eu estou cansado. Agora tudo tem um propósito. Quando Deus me deu essa palavra, ele tinha um propósito. Quando Deus trouxe esse louvor para o grupo de jovens aqui, ele tinha esse mesmo propósito. Porque quando Deus fala, é uma só palavra, é uma só igreja. Então, irmãos, entenda muito bem nessa noite que o Espírito do Senhor vai revelar para o alguém. Talvez você seja curado hoje. E entenda definitivamente o que Deus tem para a tua vida. Vou repetir: cansar não é pecado. Não desista e não retroceda. E entenda isso através do Espírito Santo e através do exemplo da vida de Davi. Porém, sempre tem um porém. Davi estava cansado, agora tinha outro gigante com armadura nova e uma lança mais pesada, agora de 3,5 kg.
peso de bronze da sua lança era de 300 ciclos. Porém, Absai, Deus levantou aqui um Absai, filho de Zeruia, socorreu Davi e feriu o filisteu e matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Oh glória! Oh glória! Ele estava cansado. Só que você imagina, ele não saiu correndo do gigante, ele não voltou para trás, porque o diabo, ele quer fazer isso com a gente. Olha o que ia acontecer aqui. Ele queria causar o maior vexame para Davi, porque Davi não matou o primeiro gigante lá. Agora Davi ia ser morto por um gigante. Então não adiantou nada servir a Deus. Lutou, morreu na praia, nadou, morreu na praia. Então agora ele ia morrer por um próprio gigante. Deus deu os gigantes na mão dele. Agora ele ia morrer. Por quê? Porque estava cansado. Agora entenda isso. Deus falou tão grande no meu coração. Eu fico imaginando, eu fecho meus olhos, eu fico imaginando o combate mesmo, literal. Davi cansado, sem força, arriado, um carro com pneu murcho, arriado, mas com a espada, com o escudo aqui, e cansado. Ele sabia, ele falou: eu estou cansado. O gigante estava vindo. E o que eu vou fazer? Eu não vou voltar. Só que eu não tenho força, eu estou cansado, eu não consigo dar um passo. E Deus sabe de tudo da gente antes da gente falar. Antes das palavras saírem dos nossos lábios, Deus já sabe. Aqui ele declarou a palavra: eu estou cansado. Então veja o exemplo deste homem. Por isso que este homem foi chamado segundo o coração de Deus. Porque, queridos, Jesus não desistiu da cruz. E vou te falar, até para testificação, para você entender que é Deus falando. Até Jesus, quando estava cansado, carregando a cruz, o que Deus fez? Levantou um homem para ajudá-lo, um ombro para carregar a cruz. Até Jesus se cansou e Deus deu ordem para alguém ajudá-lo a levar a própria cruz. Como Deus é maravilhoso, Deus. Então, o que nós somos perto de Jesus? E esse Jesus que morreu por amor de cada um de nós, até Deus ajudou ele. Agora, dentro do exército de Davi, Deus levantou. Não precisa, olha como que para Deus são de dois. E Deus, o que Deus mais sabe fazer é contar. Ele conta as ovelhas. Ele sabe quantos bilhões de ovelhas ele tem, cada um com a sua própria digital, cada um com o teu limite de cansaço. Ele sabe exatamente o que ele faz. Aí, quando Davi matou o primeiro Golias, quantas pedrinhas ele colocou no alforje? 5. No alforje tinha 5 pedras. A primeira, ele derrubou o Golias. Puf. Mas a minha pergunta sempre a Deus, de verdade, como pastor, como teólogo, a gente tem que buscar, eu falei: Senhor, se o Senhor tem propósito para tudo, se já era numa pedra só, numa tacada só, por que ele carregou mais 4 pedrinhas lá? Agora no final, quando ele estava cansado, tinha mais 4 guerras que ele não podia, estava cansado. E essas guerras representam justamente aquelas 4 pedrinhas, era um aviso de Deus. Deus estava dando para ele. A primeira ele conseguiu, pá! E foi, até o seu limite, até que ele cansar, mas ele não largava a espada.
cansado, mas ele não retrocediu, né? Aí a Bíblia diz aqui que Absai foi levantado por Deus e derrubou esse gigante, e lançaram a palavra para Davi. Juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. A vida de Davi se tornou tão especial, um homem tão raro, um homem tão digno, que os seus próprios soldados, seus próprios guerreiros o amavam tanto que falou assim: Davi, você não vai lutar mais, porque você está cansado, e se um gigante viesse, você ia, você não ia correr dele, você não tem medo do diabo, maior é o que está em você do que o que está no mundo, só que você está cansado. Então você nunca mais vai em nenhuma guerra, e você deixa com a gente, com um motivo: para que não apague a lâmpada de Israel, porque você não morre, entendeu? Então você não vai morrer, você não vai fracassar, você não vai perder, você está cansado, e você precisa entender que esse teu cansaço não pode, e não tem nenhuma lógica o cansaço fazer com que você desista. Você pode até parar, não ter força para continuar, mas desistir não. É aí que está a questão para que Deus entre na tua vida. Deus nos criou valentes, homens segundo a sua imagem, e conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, vai ter momentos que você vai estar clamando: Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Mas ainda assim você não volta para trás, porque você conheceu o amor de Deus. Você sabe que Jesus é maravilhoso, né? Agora, você vê a segunda batalha, era 4, né? Foi a primeira, a segunda. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então, Sibecai, outro homem, o Husatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Agora Deus não levantou mais Absai, agora Deus levantou Sibecai. Olha cada nome, né? Difícil. Interessante isso. Por quê? Porque ele levanta quem a gente menos imagina. Entendeu? Porque Deus não trabalha na nossa lógica. Deus não pensa como a gente pensa. E quando Deus fala assim: eu te abençoarei, rapidamente a nossa mente fala assim: opa, vou dormir, amanhã já eu recebo a bênção, né? Não, ele falou que você vai receber. Mas até o recebimento, nós não sabemos se é um dia, se é 2 dias, se é uma semana, se são muitas guerras. Aqui já tinha sido 2, mais 2 gigantes. E esses 2 gigantes foram derrubados por um homem. Não está falando um exército. Deus não levantou o exército de Davi para matar esse gigante. Um homem, Absai e Sibecai. Verso 19: houve ainda em Gobe outra peleja, terceira, contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaé, o Origim, o Belamita, feriu quem? Golias. Olha lá, outro problema de novo, o mesmo nome. Parece coincidência que o teu problema, parece que volta de novo. Hoje é teu, cuja lança tinha haste como um eixo do tecelão. E houve ainda outra peleja, esta foi em Gade, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. O gigante, além de ser gigante, ele tinha 24 entre mãos e dedos, dos pés e as mãos. Imagina uma mãozada de um gigante desse. Quando ele injuriava Israel, Jonas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Agora Deus levanta Jonas.
Você conhece essa ideia na Bíblia? Eu não conheço. O cara matou o gigante, porque Deus mandou ele lá para mandar acabar com o gigante. Aí a Bíblia diz no verso 22: esses 4 nasceram dos gigantes em Gade e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Os gigantes caíram pela mão de Davi e pela mão de quem? Dos seus homens. Você agora entendeu a importância do corpo de Cristo? Como todos têm a importância dentro da igreja. Tem aqueles que aparecem, órgãos por fora que aparecem, mas tem órgãos que são muito mais importantes do que aqueles que aparecem. Eu consigo viver sem orelha, sem nariz, né? Sem dedo, sem uma perna, sem um braço, mas você consegue viver sem o coração? Você consegue sobreviver sem o pulmão? Você consegue sobreviver sem o sangue do corpo? Não tem como. Então, todo órgão nosso tem a sua devida importância. Então, todos nós temos a devida importância. Por isso que eu comecei o culto falando para a gente não julgar ninguém. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que é aquele gigante lá que vai nos ajudar. É que um lá de fora que vai nos ajudar. Às vezes Deus manda lá da China. Agora, às vezes, ele de perto, você nem imaginava, estava sempre ali com você. Esses aqui sempre estavam com Davi, vendo tudo, a nobreza de Davi. E Davi sempre guerreando, falou: esse homem, ele não desiste, ele não volta para trás. Só que ele não parou. E ele foi o que, igreja? Ele foi ajudar. Lembra da lei da semeadura? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Davi, ele nunca desistiu, e por ele não ter desistido, Deus o ajudou. Agora, ele ajudou muita gente, por isso ele foi ajudado. Tudo aquilo que você quer que os outros façam para você, você deve fazer para os outros. Você não pode passar a vida na cômoda de só se autoajudar. Você é canal. Você tem que alvoroçar essa terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, se eu não me engano, fala de Paulo e Silas na prisão. Que eles apanharam tudo, olho roxo e bolas de ferro nos pés, mas à meia-noite o que eles faziam? Eles cantavam e louvavam a Deus. O que Deus fez? Enviou um anjo que soltou as cadeias, quebrando correntes. Olha o hino aqui de novo. Paulo e Silas na prisão. Então eles não retrocederam. Eles estavam com o olho roxo, estavam presos, estavam doendo, estavam sangrando. E eles só podiam louvar a Deus, eles não podiam andar, não podiam fazer nada, estavam com dor no corpo inteiro. Agora, você vê Atos dos Apóstolos, capítulo 27, o povo ali dizendo assim: quem são esses homens, Paulo e Silas? Aonde eles entram, eles alvoroçam o lugar. Misericórdia. Aí teve um outro corajoso, porque naquela época eles eram perseguidos. Jason, a Bíblia fala que Jason, quem era Jason? O cara foi peitudo e falou: não, vocês são homem de Deus, entra na minha casa, vocês vão ficar guardados aqui. Deus enviou um Jason para Paulo e Silas na prisão. Eles apanharam, sofreram, foram presos, mas não pararam. Aonde eles chegavam, eles faziam diferença. O mundo precisa conhecer a igreja. Onde você chegar, as pessoas precisam conhecer Jesus. Você consegue entender isso? É muito forte. Agora, quem voltou para trás, está no mesmo caminhar do mundo. Voltou. Voltar para trás não é dar um passo. Voltar para trás é perder tudo. Por isso, grava isso. A fé é uma só. Deus é um só. Então, mesmo doendo, você vai continuar indo. Ainda sem força, mas cansado,
Deus vai te mandar o recurso, vai te mandar a solução. Volta a Bíblia comigo. Em 1 Samuel, agora nós estamos em 2 Samuel. A primeira carta, agora do Samuel, capítulo 30. Você vai ver, você viu essa história de que Davi foi ajudado num momento crucial da sua vida, que ele estava muito cansado, porque as pessoas honraram a vida dele. Agora, olha o que Davi fez há tempos antes. Olha a plantação que ele fez. Capítulo 30, verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, Ziclag, estavam nessa cidade, Ziclag. Eu gravei muito porque meu sobrenome é Zuba, né? Então, essa cidade Ziclag. Já os amalequitas, agora não eram os filisteus, um outro nível de luta, tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e chegando lá, queimado a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Agora pega esse versículo como chave aqui. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Vou dar uma resumida aqui para a gente entender isso, porque senão a gente tem que ler muito. Escuta isso aqui. Eles eram homens de guerra. Davi estava com 600 homens. 600 homens de peleja. E eles saíam e pelejavam mesmo. Matavam gigantes, derrubavam exércitos. E Deus era com eles aonde eles estavam. Mas a luta não parava. Mas o que cansa a gente? Quando você começa a ver algumas derrotas. Porque, vamos lá, vamos falar a verdade. Você ganha todas as batalhas? Não. Jesus não falou que a gente ia ganhar todas as batalhas. Concorda? Então você tem que entender isso. De vez em quando, olha, Paulo e Silas não apanharam, não foram presos. Pedro não estava preso no cárcere, tinha uma oração incessante na igreja. Então os problemas, às vezes você vai apanhar. Às vezes você vai levar um couro. E não é porque você serve a Deus, guerra é guerra. Às vezes vai acontecer alguma coisa que vai contribuir, tentar contribuir ao contrário do que Deus quer para você, mas para a tua carne, para que faça você desistir. Entraram na cidade de Ziclag, eles não mataram ninguém, mas pegaram as mulheres de todos os homens e os filhos de todos os homens e levaram escravos para a sua terra. Aí botaram fogo na cidade. Agora imagina Davi e seus 600 voltando para a cidade que era grande. Davi nessa época aqui já tinha duas mulheres, ele era rei nessa época, né? E levaram as mulheres de Davi, levaram as mulheres dos homens, levaram os filhos e queimaram a cidade. Pegaram toda a riqueza da cidade. O que esses valentes agora fizeram? Eles choraram até não ter mais força. Irmãos, não é porque eles choraram que eles não eram guerreiros. Não é porque às vezes você sente a dor porque você não é guerreiro. Muitas vezes, irmãos, eu literalmente eu já joguei muito o tal da depressão, né? Essa pessoa aí é mole demais, misericórdia, qualquer coisa é triste, o parafuso caiu, está triste, quebrou, riscou o carro, está triste, tudo está triste. Muitas vezes eu confesso isso para vocês que eu julgava, mas eu não sabia a história daquela pessoa, até um dia eu precisei passar pela mesma história, chegar no limite e ficar triste nesse limite, ficar depressivo nesse limite. Tem que tomar um remédio para poder dormir.
Entendeu, gente? Aí eu entendi, de fato, que o cansaço faz isso. Que quando você olha, você tem promessas, você serve a Deus, mas no meio do caminho você olha lá, a cidade está queimada, as mulheres roubaram, tocaram na família, pegou todos os bens, mas aconteceu, foi real essas coisas. Então, por isso que a Bíblia diz, Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Eles choraram até não ter mais tempo. Gente, tem tempo, por isso tem tempo para plantar e tempo para colher, tempo para falar e tempo para se calar, tempo para chorar, chora, se tiver que chorar, chora, desabafa, põe para fora até secar com as lágrimas. Não tem importância, isso também não é pecado. Pecado é você voltar para trás. Porque eles podiam falar o seguinte: vamos baixar a bandeira, vamos desistir, não vamos mais lutar, acabou. Olha o estado que nós estamos. Agora, olha o que aconteceu na história. Davi muito se angustiou, verso 6, pois o povo falava de apedrejá-lo. Gente, tudo tem que ter um culpado, né? Você viu que antes, agora, eles já não deixavam Davi mais lutar para não apagar a lâmpada de Israel. Mas ali, o ser humano, ao ver que o próprio Davi, o líder deles, tinha acontecido aquela situação na liderança de Davi, o povo entende, subentende-se que agora a culpada era Davi. Bom, eu estou debaixo da liderança do pastor André Juba lá, não está dando nada certo na minha vida, a culpa é do meu pastor. O meu pastor, é por causa disso. Então, eles queriam apedrejar Davi pela condição que eles estavam. Louvável até, porque qual seria a tua situação ali naquele momento? De você voltar de uma guerra para servir a Deus, combatendo o bom combate, você chegar na sua casa e não ter mais nada, não ter tua mulher, não ter teus filhos, uma cidade queimada e todo o tesouro roubado. Aí a Bíblia diz, no verso 6, e eles tentavam falá-lo de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, olha sempre porém, Davi reanimou no Senhor sua Deus. Aonde é a fonte que nos renova? A única fonte que nos renova da depressão, da síndrome do pânico, daquela situação terrível que você está passando, remédio não resolve, só ameniza, vai você dormir. Só que você acorda, o problema está lá, o gigante ainda não. Então você vai voltar para trás ou você vai continuar? Pastor, eu estou precisando de um renovo, eu não tenho força para orar, eu não tenho mais ânimo para vir na igreja. Irmãos, eu entendo tudo isso, e por isso que a gente não pode ajudar as pessoas. O irmão, por isso que caiu, por isso está em pecado, por isso que se foi sair da igreja, você não sabe o motivo. Eu sempre falo assim, sabe, até o grupo de louvor precisa entender isso nas igrejas. Tem gente que fala assim: vamos aí, levanta, dá glória a Deus, louvado seja o Senhor, pula, cante, se alegre no Senhor. A pessoa vem se arrastando, ela não tem força nem para bater palma. Você consegue compreender isso? Por isso, eu não sei se vocês já perceberam, no nosso ministério, de muitos anos para cá, a gente sempre faz a mesma comunicar. Aqueles que podem se colocam, aqueles que podem dar uma salva de palmas a Jesus, porque às vezes você está numa situação de Davi, você até quer, mas não consegue. Entendeu? Agora se coloca na condição de um paraplégico que pensa igual você, tem coração igual você, e ele quer andar, mas ele não pode. Ele não pode andar, ele não pode mover as mãos, ele não pode mover os pés. Deus vai mandar um anjo para cuidar dele. De alguma forma, ele vai sobreviver nessa terra. Não é verdade? Mas olha só que interessante.
Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar o sacerdote: traz-me aqui a estola sacerdotal. Estola sacerdotal, já não é uma armadura. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. E respondeu o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Irmãos, no cansaço, igual eu sempre falo para a igreja, nunca tome uma decisão, nem quando você está muito alegre e nem quando você está muito triste, porque certamente você vai errar uma decisão. Na alegria você vai prometer até coisas que você não vai poder cumprir, de tão eufórico que você está. E na tristeza, a mesma coisa, de tão triste que você está. Agora, no cansaço, acrescenta isso também para a tua vida. No cansaço, quando você não tem mais força também, consulte a Deus. Deus, e agora? Nós vamos lá para a peleja? Ele não diz assim: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Ele falou assim: e agora? Nós vamos lá ou não vamos? Ele não falou em nenhuma hipótese: agora eu vou voltar para trás, agora eu vou retroceder. Olha o coração desse homem, Senhor, porque ainda ele tinha força, ele estava chorando, mas ainda ele tinha um pouco de força. E um pouco para você é muito na mão de Deus. Uma pedra na tua mão é muito na mão de Deus, porque Deus faz muito para nós. Olha o que aconteceu. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens com ele se acharam, e chegaram à ribeira de Besor, onde os retardatários ficaram. Vou parar aqui e vou contar a história. Então eram 600 homens. 600 homens sem mulheres, sem filhos e sem dinheiro. Agora eles saem de Ziclag, toda acabada, toda queimada, 600 homens. No meio do caminho, o que acontece? Os retardatários, com 200, de 600, 200 homens trabalham no meio do caminho, igual Davi, bravo, cansado. Davi, não tem mais força, não dá. Perdi minha mulher, perdi meu filho. Eu podia perder tudo, mas minha mulher, meu filho, não. Estou cansado. Eu não vou voltar para trás, mas eu estou cansado. E 200 homens falaram isso para Davi. Davi falou assim: ok, quem vai? Aí pode ser trazendo o dia de hoje. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. 400 foram. Resumo da história: chegaram lá, o poder de Deus fez com que eles arrebentassem todos os inimigos, pegaram todas as suas mulheres de volta, pegaram todos os seus filhos de volta e pegaram todos os despojos de volta. Uau! 400 homens. E agora? Agora era o momento de chorar ou de se alegrar? Agora mudou o jogo, virou o jogo. Agora eles já tinham tudo e um pouco mais, porque tinha tesouro naquela terra também. E eles venceram aquela terra. Então o tesouro daquela terra agora era deles. Volta Davi com os 400 homens e encontra os 200 parados, igual eles encontraram Davi no final. Eles não tinham sumido, eles não foram covardes. Aí os 400 homens vendo aqueles 200, parece a parábola do filho pródigo, perguntaram para Davi: Davi, antes da gente chegar lá, vamos fazer uma pergunta. Fala, o que vocês querem? É o seguinte: as mulheres nós vamos devolver, os filhos nós vamos devolver, os 200, mas aqui, ó, nós vamos repartir os despojos. Os caras não foram batalhar com a gente? Só nós que batalhamos? Davi falou: não,
Ele é o nosso povo. Eles só estavam cansados, eles não voltaram para casa. Eles não estão mais no quarto, eles estavam aqui. Eles não tinham força. Porque se eles tivessem força, eles estavam conosco. Mas eles não tinham força. Então quem são vocês? Que um irmão, se ele perder as forças, você não vai dar mão para mim, não vai dar. Quem é a igreja que só critica e não ajuda? Fala das pessoas e não ajuda. Entendeu, irmãos? Aí eles repartiram os despojos com todos, com aqueles 200 homens. E todos os 600 se alegraram. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequistas, também salvou as suas 2 mulheres. Nessa época tinha 2. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequeno nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada do que haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Verso 26. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros o presente dos despojos dos inimigos ao Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, do Negueb, aos de Jadir, aos Aroer, aos Simote, aos isso, aquilo, ou seja, aos Magalhães, aos Oliveiros, aos Silvas, aos de Almeida, aos de Jesus, todos sobrenome, toda a família, todos recebe. Então você imagina o que Davi plantou naquele momento. Ele honrou aqueles 200 homens que estavam cansados e trouxe para eles de volta as mulheres e os esposos. Seja um valente do Senhor. Ajude o seu próximo. Ajude a carregar a cruz. Ah, pastor, eu tenho a minha cruz. Claro que eu sei. Todo mundo tem. Jesus também tinha dele. Mas ele ajudou. Ele fez. Ajude e você será ajudado. Plante e você vai colher. Ele ajudou. E no momento que ele estava enfraquecido, ele foi ajudado. Talvez a Bíblia não revela aqui, mas eu estou arrepiado. Quem sabe daqueles 200 não foram esses 4 homens que estavam lá junto com os 200, que um dia não tinha força para ajudar Davi? Foram os 4 que se levantaram no final e falaram: Davi, deixa comigo, eu vou derrubar esse gigante para você. Deixa comigo. É como a galinha com os pintinhos para trás aqui, deixa comigo. Deixa comigo. Foi isso que Jesus fez com nós. É isso que Jesus está fazendo conosco. Eu queria deixar essa mensagem para vocês, porque é muito poderosa, irmãos. Vocês veem que como testifica, e lembra até aqui esse cântico. Na hora que eu cheguei aqui, a gente começou a cantar. E o céu se move porque Deus atende o teu pranto. Os homens choravam, Ele manda alguém te socorrer. Imagina isso, irmãos. Agora, com toda a franqueza, se nós estamos vivos até aqui, literalmente, nesse dia, nesse ano, nesse momento, nesse lá no relógio, as horas desse relógio, até aqui nos enviou o Senhor. Quantas batalhas já foram? Só que aqui dentro de nós, dentro da nossa própria igreja, aqui no nosso meio, o pessoal que está conosco, tem 2 tipos de pessoas aqui dentro. Aqui nós todos amamos a Deus, de verdade, senão nós não estaremos aqui. Deus sabe onde é. Mas tem 2 tipos. Tem aqueles que estão fazendo parte dos 400. Mesmo com choro, perdendo a mulher, perdendo o filho, perdendo dinheiro, perdendo isso, perdendo aquilo, está lenhando em favor dos outros mais fracos, que estão cansados. Agora tem outros que estão parados, não conseguem mais. E nós temos que orar por eles. Nós temos que interceder por eles, irmãos. Vou fazer uma pergunta bem
acentuada para você, você responde para você. Quantas pessoas estão nas suas orações? Você tem orado para quantas pessoas? Uau, pastor! Parei de orar. Eu estou com tanto problema, eu me esqueci dos outros. Nem orar pelos outros, não. Jó, quando passava por todos os problemas também, Jó orava pelos seus amados. Ele recebeu tudo em dobro naquilo que ele tinha pedido. Deus devolveu, Deus restituiu. Por isso, queridos, que a mensagem fique hoje no teu coração. Você que está cansado, creia em Deus. Deus, Ele manda auxílio, Ele manda socorro, Ele tem um escape, Ele tem uma solução. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, Deus, Ele sempre tem a solução. No Antigo Testamento, um dos profetas que foram tremendos, que o povo acreditava, mas quando ele abria a boca, falava: eis que Deus diz, todo mundo se ajoelhava para ouvir a voz do Senhor, porque era um profeta tremendo, foi Elias. Ele desafiou 850 profetas e Deus mandou o fogo lamber as águas lá no holocausto. Só que teve um momento, não só na cova, lembra quando ele entrou na cova, depressivo, mas teve um momento que a Bíblia fala que ele estava tão cansado que ele sentou debaixo de um zimbro e falou: Deus, me leve. O que eu estou fazendo aqui? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já te servi, já fui casado, já fiz filho, já sou avô, sei lá. Não é, né? O profeta que deu um exemplo. Me leva. É muito difícil, cara. Já que eu vou para o céu, me leva. Aí Deus vai lá para o homem e fala assim: ó, missão, desce lá embaixo e dá uma injeção de ânimo no cabelo por ali. O anjo todo curioso falou: aqui. Ele disse: não, peraí, aquele que orou e o Senhor mandou chuva, aquele ser humano que ele orou e o Senhor reteve a chuva por 3 anos e meio na terra, ele está pedindo para morrer? O que é isso? Deixa comigo. E desceu e trouxe pão e água para Elias. Aí Elias comeu, deu água. Aí diz a Bíblia que ele voltou a dormir. Estava cansado, estava com fome. Comeu, bebeu, voltou a dormir. Volta, o anjo volta: Senhor, dormiu. Então agora você vai fazer de novo. Você não está cansado, não, né? O anjo não cansa. Você vai lá e leva de novo comida e bebida para ele. Mas fala uma coisa para ele: através dessa comida, desse pão e dessa água, você vai ter força para lutar muitos combates na sua vida. Sai dessa miséria, sai desse desemprego e vem para o combate. E ele então reacendeu a sua chama, a sua força, e voltou para as pelejas da vida. Ele não voltou para trás, ele não retrocedeu, ele também parou. Olha, se você vê todos os homens, tem um único que eu vejo que voltou para trás, mas era propósito de Deus. Para a gente entender essa palavra hoje, saber como nós somos fortes. Pedro, que foi a pedra fundamental da igreja. Quando Pedro negou a Jesus, ele não teve força, ele falou: não, agora eu vou morrer. E entre Jesus e eu morrer, ele não entendia muito. Eu vou negar,
vou negar. Então agora eu estou passando por esse problema aqui, vou fazer o que eu quero, vou cavar, vou buscar, vou fazer do meu jeito. E ele voltou pescando. Mas o Senhor que prometeu, também voltou. Ele ressuscitou dentre os mortos, foi lá no mar da Galileia e chegou para Pedro e falou: Pedro, vamos voltar. Não, Senhor, eu estou cansado, eu menti. Eu falei que o Senhor queria estar junto. Eu não sou digno. Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é perfeita, irmãos. A igreja é imperfeita. Mas o cabeça da igreja é perfeito. Por isso que Ele nos aperfeiçoa a cada dia. É Ele que nos dá as bênçãos a cada dia. Eu quero fazer uma oração com você. Você que está parado por cansaço literal mesmo. Você não consegue mais orar, não consegue mais ter esperança. Parece que a própria palavra de Deus não pega mais aquele fogo como pegava antigamente. Você diz ao Senhor: o que está acontecendo comigo, Pai? Por que eu estou assim? Será que eu estou insensível com o Senhor, com a Tua palavra, com as coisas? O que aconteceu comigo, Pai? Ou se você também está lá na peleja, como Davi estava com os 400 homens, e ali, buscando de fato aquilo que é teu, aquilo que Deus te prometeu, que o diabo queria roubar, mas foi obrigado a devolver. Porque nós temos a palavra do Senhor, que as portas do inferno se levantarão contra a igreja, mas não prevalecerão. Então, seja com 400, seja com 200, seja com 1, seja com uma pedra, seja com 5 pedras, Deus tem propósito em tudo. E ai daqueles que tocarem no ungido do Senhor, porque Deus também dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. E Ele manda fogo, Ele queima uma nação, como queimou Sodoma e Gomorra, como abriu no Antigo Testamento um buraco na terra no tempo de Moisés, e engoliu, a terra engoliu 250 pessoas que estavam afrontando o seu líder Moisés. Deus, em nome de Jesus, Pai, Tu sabes e conheces o nosso coração. Assim como Davi, aqueles homens choraram até não ter mais forças para chorar. Eu creio, Senhor, que este vídeo, essa mensagem vai chegar a alguém que também já não tem mais forças nem para chorar, não tem mais lágrimas para derramar, só tem clamado a Ti de dia e de noite. Por isso eu te peço, Pai, manda um anjo socorrer, manda socorro na angústia, na tribulação, manda pão, manda água, alimento, fortaleza espiritual, para que o Senhor possa dar continuidade naquilo que o Senhor mesmo completou e que só o Senhor vai poder fazer por nós, porque nós não temos capacidade e condição de fazer. Eu declaro, Pai, vidas agora voltando para o Teu nome, voltando, Senhor, para a batalha, voltando para o seio familiar, voltando a ser diferente, a lâmpada acesa, assim como Davi não se apagou a lâmpada de Israel, porque o Senhor enviou socorro, envia socorro a cada um, porque a luz que em nós não se apaga. Tu és a luz do mundo, e que quem te seguir jamais andará em trevas. Muda, Senhor, muda hoje, traz, creia, igreja, busca a Deus, ora, é uma palavra, é uma pedrinha, basta Deus dizer: haja luz, e a luz aparece. Uma palavra, fala assim: eu mando uma palavra, que essa palavra de hoje me dê força, mude a minha história, mude a minha vida, Senhor. E que esse cansaço, eu declaro e profetizo, que esse cansaço, esse desgaste que eu estou sofrendo, que é o meu limite,
Ele não vai me fazer retroceder. Nada mais nesse mundo nos separará do amor de Deus. Nem luta, nem altura, nem profundidade, nem dor, nem choro, nem riquezas, nem pobreza, absolutamente nada nos separará do amor de Deus. Seja abençoado, que a tua casa seja abençoada, que a tua família seja abençoada, e que você reflita muito naquilo que você ouviu aqui. E lembre-se que a única coisa que você não pode fazer é voltar para casa. Você viu aqui que você pode chorar, você pode parar, você pode reclamar com Deus, dizer teu pai, ele te escuta, mas não volta para casa, porque se você voltar para casa, Deus vai lá te escutar. Não volte para casa. Deus abençoe Deus. Vamos nos colocar de pé nessa porta, vamos dar a graça apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo, esteja agora e para todos sempre. Vão em paz e fiquem em paz, porque Jesus é a nossa paz. Beijo no coração, irmãos, e até quinta-feira às 20 horas, se Deus nos permitir.